Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente está aqui com uma live especial, né, sobre ah, as cartas de Cristo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as cartas de Cristo, né? Sobre o propósito das cartas, né? Quais são os propósitos dessa carta de Cristo? Por que que Cristo desceu até a 3D, né, para um canal, né, uma pessoa que canalizou as cartas, por que ele desceu até essa densidade para escrever essas cartas e qual é o teor dessas cartas, né? Então, a gente precisa entender vários aspectos, que aqui na primeira página, eu tô com a minha carta impressa aqui, ó. Aqui na primeira página, né, antes de o propósito das cartas, você que está com a sua carta aberta aí, ou impressa, né? Você vai ler junto com a gente aqui. E posteriormente a gente vai colocar a carta também na tela para as pessoas lerem também, tá? Então eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela para o pessoal poder ficar aí. Então aqui, ó, na carta 1, né? Cristo diz o seguinte: eu, o Cristo, né, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você, né? Conosco, né? Com você que está aí do outro lado, com a gente aqui também, né? Então, estamos estudando essas cartas também e passando o que a gente entende, o nosso conhecimento sobre essas cartas, né? Então ele diz assim, ó, eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos, né? Então ele continua dizendo: essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada ao suficiente para receber as palavras e agir de acordo com elas, né? Essa pessoa que ele está citando aqui foi o canal que Cristo usou, né? Foi a mente que Cristo usou, a pessoa, para canalizar essas cartas aí, tá bom? Então, olha só o que ele ressalta aqui, ó. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. Vamos interromper um pouquinho o compartilhamento aqui para a gente voltar. Então, o que Cristo diz quando ele diz: estas cartas são a verdade? Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo, né? Essas cartas vão libertar você. Por quê? Vão libertar a gente do quê? Dos dogmas, dos paradigmas religiosos e das crenças que foram colocadas a nós por muitos e muitos anos aí, né? Também tem a questão da religião, da mídia e tudo mais aí que foi imposto a nós, né? Então, Cristo diz que essas cartas vão nos libertar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, ele diz aqui também, ó, que essas cartas, basicamente, essas cartas são um curso para se tornar um mestre, né? Então, ó, destinada àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na Palestina. Talvez você duvide que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir através da mais alta fonte, né? Então, agora eu não vou compartilhar a tela, tá, pessoal? Só tô lendo aqui um pouquinho, porque essa parte não vou compartilhar, né? Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas, né, ele deixa aqui uma instrução. Deve ler apenas uma página por vez, né? Para então colocá-las de lado e meditar. Junto com a carta, tá? No arquivo que eu deixei na descrição, tá? Tá a oração também junto aqui, ó. A oração que deve ser feita antes da meditação, tá? Quando você for meditar, você tem que fazer a oração antes para poder meditar, tá bom? Essas cartas elas estão sim gratuitamente no site, tá? Mas a gente separou o material da carta 1 para acompanhar com os estudos, tá? Não vou colocar todas as cartas, senão fica meio complicado para a gente, porque daí vai ter muita gente fazendo pergunta de outras cartas. Mas no site www.cartadecristobrasil.com.br você consegue encontrar todas elas disponíveis para download, inclusive as cartas auxiliares, tá? Então, agora, né, vamos falar do propósito das cartas, né? Então a gente vai falar aqui, vou compartilhar a tela novamente com vocês, para a gente poder
falar sobre o propósito das cartas. Leia aí pra gente, amor. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são somente da futura evolução espiritual da humanidade. E aqui diz, ó, pessoal, observem bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que tem se realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Olha, eu acho que não está Sim, compartilhando. tá sim. Conforme a humanidade vem se desenvolvendo, a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sobre a forma de consideração mútua, né? Cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que, sinceramente, levam em consideração as minhas palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes, né? Vamos voltando aqui, tá. Então, a gente estava falando sobre o quê? Que no tempo de Jesus, a ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos que eles consideravam normais. Então, Jesus, quando ele andava pela terra, como ele mesmo dizia aqui, ele pregou o quê? O amor fraternal, o amor incondicional, né? Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, como ele mesmo cita aqui nas cartas, né? Ele foi desenvolvendo a capacidade para o amor fraternal. Então a vida se tornou um pouco mais confortável, né? E prazerosa, né? Então muitas pessoas agora criaram vários hospitais, né? Sociedades para bem-estar infantil que acolhem crianças, né? No cuidado com os mais velhos também, né? Não estou falando de asilo, né? Que tem pessoa que deixa lá o pai, mãe, vó lá, deixa lá e não vai visitar mais, né? Não estou falando desse sentido, mas no lugar que tem cuidado com os mais velhos, né? No movimento a favor dos direitos humanos, né? Não esse que existe aí hoje, né? Que não falam de direitos humanos, mas não de humanos direitos, né? Que algumas coisas estão muito distorcidas, mas não vamos entrar nesse mérito para não perder aqui, né? E muitas outras instituições, né, que são dedicadas à melhoria da condição humana, né? Então tudo isso tem brotado nos corações e mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração as primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e compaixão pelos seus semelhantes, né? Então, ele continua aqui. Vamos compartilhar a tela mais uma vez. Aqui, vamos adicionar aqui. E continua lendo para nós aqui. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte
e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiências humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Aí tem uma nota aqui na carta, pessoal, que diz assim, ó, por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia com cuidadosamente, né? Então aqui vai chegar no ponto que a gente quer explicar para vocês aqui, ó. E é isto, ó. A sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, né, que são as vidas passadas, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito à sua mente e seu coração. Será de pouco proveito, né, se a sua mente e o seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com a atitude mental de constante crítica, né? Então, aqui é muito interessante esse ponto, né? Vamos voltando aqui. É muito interessante esse ponto que Cristo cita nas cartas, porque ele mesmo fala da vivência de vidas passadas, né? Que são muito contrárias ao que algumas religiões acreditam, que nós só existimos no agora e pronto, acabou. Morreu aqui, findou tudo, entendeu? Então o próprio Cristo está falando aqui sobre o quê? Sobre vidas passadas. E ele está dizendo que a nossa consciência pessoal, ela é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para nossa vida e experiência pessoal. Então, é um outro ponto muito crucial que tem que se entender, que é aquele negócio que a gente sempre vem falando aqui no canal, de que nós todos somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco, né? Então a gente tá cansado de falar isso para vocês, tem gente até como se diz, né, com a orelha vermelha de tanto escutar esse tipo de coisa. Só que tem gente que ainda não aprendeu esse tipo de coisa, né? Tem pessoa que ainda acredita que as outras pessoas é que influenciam a vida dela, que as outras pessoas têm culpa daquilo que acontece com elas. E o próprio Cristo está dizendo, é a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então tudo é uma questão de escolha. A todo momento você pode escolher, não, eu quero coisa boa, ou eu quero coisa ruim. Ou você pode pensar, esse pensamento que eu estou pensando agora, ele me afasta ou ele me aproxima de Deus? Eu posso contar para alguém o que eu estou pensando agora? É simples, é fácil, entendeu? Então aí vem mais um ponto importante, que é o ponto de limpeza interior, né? Muito se fala da Nova Gaia, da 5D, né? A gente sempre vem falando aqui que vai ser um lugar de muitas bênçãos, de Jezara Nezara, de prosperidade em todos os sentidos, que vai ser paraíso, né? Mas o Cristo fala que no seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas e lembranças de suas vidas anteriores, que podem interromper e afetar a sua consciência atual. A gente fala sempre do trabalho interior, que você tem que limpar os teus traumas, limpar as tuas crenças, se livrar delas, que você tem que se livrar do velho, né, para dar lugar para o novo, né? Então a gente sempre vem falando isso para vocês. E Cristo tá falando tudo que a gente já falou aqui para vocês. Então a importância de estudar as cartas de Cristo. Você pode estudar da primeira até a última. E estude várias vezes, porque sempre vai ter algo ali que Cristo vai falar com você. Quando eu li essa primeira carta de Cristo, eu senti que Cristo falou muito comigo. Eu cheguei até a chorar em alguns pontos da carta, porque você vê a expressão do amor que Cristo tem por nós, por ter escrito tudo isso aqui. Tem pessoa que, lógico, que não vai acreditar que essas cartas são verídicas, que vai falar que isso é loucura da nossa cabeça, da cabeça de quem escreveu isso aí, mas eu acredito fielmente, né, na palavra e no poder que essas cartas têm, né? Então a gente sempre diz, né,
voltando ao assunto, de se limpar, de se perdoar, de fazer aquele processo de tratamento, de limpeza de vidas passadas, de contratos e tudo mais aí que a gente sempre vem citando aqui no canal. Tem alguns vídeos anteriores sobre isso também. Por quê? Porque o seu subconsciente, ele vai trazer lembranças, né, fortemente impregnadas, ainda que você tente ocultar, de traumas e emoções. Quando você se deparar com uma situação, você vai pensar naquela situação e pá, você vai se bloquear. Você vai ser bloqueado pelo teu subconsciente. Por que tem muitas pessoas que não saem hoje da zona de conforto? Porque é simples, porque o subconsciente está acostumado com a zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. E Cristo diz: a sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito. Será de pouco proveito, ó. Por que será de pouco proveito? Você vai receber a resposta, mas a longo prazo, por que tem pessoa que pede, que busca e consegue alguma coisa, mas logo a vida da pessoa cai na rotina, volta a ser o que era, a pessoa tá doente, pede por uma cura, vem a cura, daqui a pouco vem a doença novamente. Você vê esses atores aí, né? Pessoas até que do convívio de vocês também pode ter sido assim, que pediu por uma cura, veio e depois voltou de novo, ou pediu por algo, ganhou e depois perdeu novamente. Por quê? Porque se a sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor, um pouco mais à frente, na carta, que não vai ser o tema de hoje, Cristo vai falar sobre as leis universais do amor. E você viver com atitude mental de constante crítica, né? Isso atrapalha. A atitude mental de constante crítica sempre atrapalha, porque você não pode julgar, não pode criticar. Você quer um celular novo, mas você tá com esse celular aqui na mão falando: nossa, esse celular é uma porcaria, só trava, tá com a bateria viciada, não funciona direito, eu quero abrir um aplicativo, fica aqui, ó, 2 horas para abrir um aplicativo, sabe? Reclamando disso. Então, se você quer algo, você já tem que começar a criar esse algo e atrair esse algo para você. Tem que agradecer pelo que já tem para ter alguma coisa nova. Não adianta a gente querer mudar o nosso mundo externo se a gente não mudar o nosso interno. Exato. A gente já vem falando isso para vocês há bastante tempo. Por causa que a gente tem que limpar a nossa mente de crenças, de limitações que nos fazem acreditar que eu não posso isso é muito para mim, eu não vou conseguir isso. Tem que tirar da mente, por causa que isso são barreiras que estão na sua frente para você não conseguir algo. Por causa isso a gente tem que limpar muitas coisas. Para a gente estar aqui passando isso para vocês hoje, a gente teve que limpar essas crenças, limpar coisas até de vidas passadas, para a gente poder aceitar tudo que a gente passou, perdoar e ressignificar isso tudo. Importante também, pessoal, quando a gente aceita e perdoa e ressignifica tudo que aconteceu na nossa vida e perceber que todas as pessoas são atores na nossa vida para fazer da gente uma pessoa melhor, para fazer do nosso espírito para uma evolução melhor, evoluir melhor. A gente tem que aceitar tudo que a gente viveu, entender tudo que a gente passou e perdoar a tudo e a todos. Não importa o que a pessoa fez para ti, tem que perdoar. E amar por causa que Cristo é amor incondicional. Exatamente, foi muito interessante isso que você falou. Então, o importante de perdoar, né? Não importa o que a pessoa te fez. Cristo, ele perdoou aqueles que o pregaram na cruz. Você consegue entender isso? O tanto amor que Cristo teve pelas pessoas, que
Cristo perdoou, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E você pode usar essa mesma frase com todo o sentimento do teu coração, de amor incondicional pelas pessoas. Fala, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Porque cada um, pessoal, nós temos que entender que cada um tem o seu tempo de evolução. Cristo conta um pouco mais à frente nas cartas, eu vou entrar nesse tema, mas não é o tema de hoje, que ele foi uma criança, um adolescente, um adulto, antes de virar o mestre que foi, completamente rebeldes. Quem já leu mais da carta 1, sabe o que Cristo já falou, que Cristo não foi um cara santo, como tantos contam, como tantos relatam, que foi um menino que ele era, o diabo tentava ele, e os anjos estavam sempre protegendo ele. Ele mesmo diz aqui na carta que não. É só você pegar a carta e ler, não sou eu que estou inventando. Porque nos filmes mostram ele só depois de 30 anos. Por causa que não é interessante para mídia, para as pessoas saberem quem era Cristo antes dos 30 anos de idade. Exatamente. Não é interessante para eles saberem que Cristo foi um adolescente rebelde que gostava de beber, que gostava em festa e tudo mais. Exato. Que até ele se tomar a bênção dele. Até ele ser batizado, né, por João Batista, como ele conta depois. Acho que vai ser o tema da próxima live, se eu não me engano, ou não. Mas ele conta que no momento em que ele passou por todo aquele processo, que ele foi lá com João Batista, que ele foi ser batizado por João Batista, naquele momento a glória de Deus desceu sobre ele. Como ele mesmo chama, ele não chama o Deus de Deus, entendeu? Ele chama Deus de consciência criadora. Elevado. Consciência criadora universal. É algo assim, né? Quando ele foi para o deserto, o que aconteceu no deserto com ele? A glória de Deus desceu sobre ele, que ele foi levado a outras dimensões. Ele compreendeu a criação. Ele compreendeu todo o universo, do que era feito, como. Para que você tem pelo no braço? Por que tem sobrancelha? Por que tem supercílio? Ele entendeu por que as aves têm pena, por que o cavalo tem pelo. Por que o cavalo tem aquele rabo daquela maneira para poder abanar as moscas que ficam neles. Então é isso. É basicamente isso que Cristo fala nas cartas. Então, pessoal, é só pegar e estudar. Porque agora nós estamos numa era em que quem não entender as leis universais, as leis do universo, as leis universais do amor, como o próprio Cristo cita, né, vai ficar para trás, infelizmente, né? Então Cristo propôs a consciência crítica quando a gente estava em meditação, desceu em nós também através de um amigo também nosso que veio falar que Cristo estava nos propondo esse trabalho de divulgar as cartas de Cristo, de fazer um estudo, né? Eu, posteriormente, depois, eu vou gravar as cartas de Cristo tema por tema. Vou gravar e deixar disponível para vocês aqui pegarem, estudarem. Vocês podem criar grupos e debaterem sobre o assunto. Tá aí. As cartas é para ser lida, para ser montado um grupo de estudos e debatido sobre esse tema. Posteriormente, eu estou pensando, eu vou falar com a minha esposa depois, a gente criar um canal no Telegram somente para debater as cartas de Cristo e, posteriormente, as cartas de Maria Madalena, que também são muito boas. Com certeza, né? A gente vai fazer isso. Deixa a opinião pra gente aí, depois que terminar a live, vê nos comentários aí, deixa a sua opinião, o que você pensa a respeito da gente criar o grupo, pra gente fazer um estudo sobre as cartas de Cristo também, tá? Então, se você não fizer essa limpeza, novamente, só para relembrar, se você não fizer toda a limpeza, essa limpeza que necessita, né, a sua mente, né, o teu subconsciente vai sempre te boicotar quando você se deparar com uma situação ou quando você quiser avançar sobre determinado aspecto, sobre um foco que você tem. Eu quero expandir a minha consciência em relação à espiritualidade. Tá, mas daí o teu subconsciente vai te boicotar, vai falar, deixa isso pra lá, faz depois, faz no outro dia, né? Aí você pega as cartas de Cristo, deixa lá no outro dia, e você vai olhar, vou estudar hoje, não, mas tem outra coisa para fazer. Então, o teu subconsciente vai estar sempre te boicotando para você deixar aquilo de lado, daqui a pouco você esqueceu e não estudou mais. E quando você viu,
o tempo já passou e se ficou para trás. Com certeza. E eu repito mais uma vez, enquanto você não se mudar por dentro, você não pode exigir de Cristo que sua vida melhore exteriormente. Exato. Não pode reclamar para Cristo que sua vida só está piorando, porque tu não está fazendo nada de diferente para melhorar. Exato. Tu não está se limpando. E como diz Cristo aqui, é a sua consciência que traz para você o bem ou o mal. Tá, pessoal? Então é muito importante que vocês saibam disso, né? Independentemente da crença que você tem, do paradigma ou dogma religioso que você tem nessa live hoje, mas por favor, não acredite na gente, como a gente sempre vai falar. Pegue as cartas de Cristo, estude elas. Se você tiver com dificuldade para entender ou não quiser aceitar, ore, vai meditar, ora, porque eu tenho certeza que a consciência de Cristo, a consciência do Criador, vai descer sobre você e você vai compreender tudo aquilo que Cristo está querendo passar para você. Porque eu posso interpretar as cartas de Cristo de uma maneira, que como a gente está fazendo aqui, nós estamos passando o que a gente obteve de conhecimento, porque a gente orou, a gente meditou antes de estudar essas cartas, né? E foi estudada mais de 2 vezes essas cartas para a gente começar a fazer essa live, né? Mas a minha esposa, ela pode ter uma interpretação diferente das cartas de Cristo. Você que está aí, você pode ter uma interpretação diferente também. Então, isso vai da consciência de cada um, no momento de cada um de evolução, né? Então, vamos continuando aqui novamente, vou compartilhar novamente as cartas de Cristo, tá? Para vocês aí, tá? Então ele diz aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou marcar para vocês saberem onde a gente está. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, ó. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Tá vendo o que Cristo diz? Não são prêmios ou castigo de Deus. Ele diz, ó, repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência. Ó, mais uma vez, causativo da consciência. É a tua consciência aqui, ó, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como forma de experiências sólidas, né? Vamos interromper aqui novamente para a gente voltar aqui ao estudo, né? Então, você vê que Cristo tá dizendo que as leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e que são exatas e indesviáveis, que não é prêmio e nem castigo de Deus, né? Quando você faz alguma coisa, logicamente você vai ter o retorno daquilo, né? E com certeza, ele diz, atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Basicamente, ele está falando que a gente atrai tudo para a nossa vida, tudo que a gente pensa, a gente já falou uma outra live. Pensa. Tudo que a gente pensa, sente e vibra, a gente já criou para a nossa vida. E se não for um pensamento positivo, se for um pensamento negativo e tu não cancelar logo, tu vai ter criado isso para a tua vida inconsciente ou conscientemente. Exatamente. E quando você pensa em algo que caiu por sentimento, a partir do momento em que caiu por sentimento, ó, cérebro elétrico, coração magnético, ó, é ali que ele diz, ó, que atrai e magnetiza. Então, o magnético do teu coração, ele vai atrair de acordo com aquilo que o teu elétrico pensou. Ele vai mandar um sinal pro coração, você vai sentir, opa, se for algo que for ruim, cancela na hora e pensa, esse aqui não sou eu. Eu sou assim, e muda para uma palavra positiva. Para algo positivo. Tá vendo como como que Cristo tá falando aqui, ó, de uma forma exata, praticamente ele tá pegando isso aqui, gente, desculpa por falar, esfregando na cara da gente para dizer, olha aqui, ó, são vocês que criam tudo aquilo que tá em volta de vocês, né?
Vocês estão conseguindo entender não o que eu, mas o que Cristo quer passar através da gente aqui? É fácil de entender. É que precisa limpar os paradigmas e dogmas, tudo aquilo que a gente tem para poder compreender isso aí. Tá, pessoal? Então aqui, ó, não são castigos de Deus, se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem. As partículas vão se unir e o universo vai trabalhar para trazer a você em forma de experiência, né? E coisas sólidas na sua vida. Então você vai desejar o mal, você vai ter retorno do mal. Se fizer mal para alguém, vai voltar o mal para você. Tudo aquilo que tu faz para o outro, e dependendo do sentimento que causa no outro, volta potencializado para você. Ou seja, pode ser igual ou até pior, né? Então é importante do que a gente sempre fala, do orai e vigiai. Vigia teus pensamentos, vigia o que tu sente. Sempre ora para que a consciência de Deus traga para você aquilo que tu precisa trabalhar em você e que ele te ajude a lidar com tudo isso que você tem. E que você também aprenda a perdoar o teu próximo. Porque você não pode fazer com o teu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse consigo mesmo, né? Com certeza. E você tem que agora eu vou falar uma coisa. Você tem que fazer com os outros o que você gostaria que fizessem para você. Quanto mais coisa pro outro faz pro outro, mais o universo te retorna. Exato. Isso é uma lei, não é a gente que está falando, é uma lei universal, é as leis do universo. Desde a criação do mundo, desde a primeira, quando Deus criou tudo, essas leis já existiam. Essas leis acho que são mais antigas do que o universo, né? Algumas coisas a gente tem canalizado, a gente tem pegado, e um dia a gente vai ter o prazer de compartilhar as vivências de todas aquelas informações que a gente recebeu do plano espiritual, que a gente pode compartilhar com vocês. Não é porque a gente não é porque o Luiz e Camila aqui nós somos mais do que ninguém, não. Nós não somos privilegiados, nós não somos nada. Nós não somos praticamente comparado com vocês, nós somos todos iguais perante Deus. É que você se limpa, você busca, cada um de nós veio para cá com uma missão, entendeu? Se trata de, depois que você faz toda essa limpeza interior, que você muda o teu interno para mudar o teu externo, a ascensão planetária, vou te dizer uma coisa, a ascensão planetária começa primeiramente dentro de você, é dentro de cada um de nós. Muda o teu interno, muda o teu externo, ok? A partir daí, você tem que encontrar a tua missão de vida. O que tu veio para cá fazer? O que você tá aqui fazendo o que aqui? Né? Tá aqui somente vagando para trabalhar e pagar boleto? Jesus fala bem na carta que não é isso, pessoal. Eu não venho para cá para trabalhar e pagar boleto, né? Nós viemos para cá porque nós estamos em missão, né? Nós estamos aqui em missão. Então é muito importante a compreensão das cartas de Cristo da maneira correta. Só que, Luiz, tem uma maneira correta só de interpretar as cartas? É claro que não, pessoal. Vai daquilo que tu interpreta, que Cristo manda para você. Tem muitas pessoas que podem tá lendo isso aqui e pode canalizar alguma coisa que Cristo mandou naquela hora, né? E eu falo para você, é uma experiência muito legal. Cria um grupo privado em qualquer lugar, no Telegram, no WhatsApp, não sei, e quando você tiver alguma coisa disso que vier para você, compartilha essa vivência no teu grupo, né, no teu grupo privado, que só vai estar você, lógico, né, e aí você, daqui uns tempos, você pega e vê tudo isso, porque daqui um ano, se você fizer isso daqui um ano, você vai olhar e falar, nossa, olha como eu pensava nessa época, né, olha como que ou alguma coisa que você pode falar, né? Ou escrever, não sei o que você prefere, você pode talvez guardar essa carta, ou essa vivência, ou algo que te ocorreu, e daqui um ano você pode voltar e às vezes ter alguma coisa que você vai precisar ali naquela carta ou naquele áudio, né? Então, eu acho muito importante sempre a gente estar tomando nota de tudo que acontece conosco, porque daí a gente sabe se situar, opa, onde é que a gente está, aonde que eu tô, onde que eu preciso ir, o que eu preciso fazer para chegar até onde eu preciso chegar, né? Então, é muito importante sempre estar buscando do plano espiritual. A gente eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, mas eu sempre tive uma tendência muito
espiritualizada, né? Só eu que não sabia disso, né? Mas como Cristo diz, né? Em algumas cartas para frente aqui, que eu nem me lembro agora aonde é que tá. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu acho. Mas eu não vou achar. Tá, aqui, ó. Que ele tá falando uma mensagem para as igrejas, que em vez das igrejas se encherem, estão esvaziando. Por quê? Porque elas não estão falando daquilo que é para falar. Aqui, na verdade, né? Se uma igreja começar a estudar as cartas de Cristo, eles vão começar a falar aquilo que aquelas pessoas que têm sede pela verdade, que buscam o que realmente está acontecendo, que buscam todos os segredos do universo, talvez de Deus, de Jesus, né? Aí ele explica. E todas essas pessoas que buscam vão ter as respostas nas cartas de Cristo, de Maria Madalena, buscando, meditando, orando, entendeu? Então, Cristo fala um pouco mais à frente que em vez das igrejas se encherem, é o contrário, tá esvaziando. Por quê? Porque tem muita gente, pessoal. Eu fui assim. Eu sempre busquei pela verdade. Porque algo para mim, quando eu entrava dentro de qualquer igreja, eu passei por várias igrejas, né? Não criticando nenhuma, né? Que todas têm o seu tempo de evolução. E eu quero que essas igrejas evoluam muito. Porque todas as igrejas têm potencial máximo de captar pessoas e de mostrar a verdadeira verdade para as pessoas. Não o que está na Bíblia, que está todo deturpado, tá distorcido, cheio de dogmas religiosos e políticos, né? Então, eu passei por várias igrejas, só que eu não parei em nenhuma, né? Até que eu limpei o que eu precisava limpar nas minhas vivências familiares e com algumas pessoas e tudo mais, né? Tive vários processos dolorosos na minha vida e encontrei a minha esposa, que é a minha chama gêmea, né? É uma alma que se dividiu em dois e eu encontrei com ela. E aí tive contato com física quântica, com mecânica quântica, e no começo não me interessei, mas comecei a estudar fortemente e vi que aquilo ali fazia sentido. Então eu encontrei o que eu estava buscando. E aí eu fui meditar. Eu não praticava meditação, mas aí um certo tempo eu comecei a meditar, porque eu vi que através da meditação e da oração, que isso é uma coisa muito importante para vocês, através da oração e meditação, vocês evoluem por aí. Porque aí vem os anjos, vem a consciência crística, vem o Criador, vem o teu eu superior e falam com você do que você precisa fazer, né? E muitas coisas que me foram faladas através de meditação, de oração, eu fiz, eu coloquei em prática e realmente eram aquilo, deu resultado. Às vezes uma coisa que meu eu superior me mandou falar, ó, toma cuidado com aquilo porque aquilo ali aquilo ali não é bom para você. E eu não fui, e realmente aquilo não era bom para mim, entendeu? Como a gente tem que confiar no plano espiritual, porque hoje a gente foi dotado de. A gente era dotado, eu gosto de usar essa palavra, a gente era dotado de individualismo. Mas nessa nova era, o que vai perdurar é o amor fraternal e incondicional. Entenderam? Então, quando a gente estiver dotado de individualismo, de egocentrismo, a gente só pensa em nós. O outro, ó, literalmente, entendeu? E não é assim que tem que ser. Quando nós nos voltarmos pro amor fraternal, pro amor incondicional, já é aí, com todo mundo entender isso, se limpar e entender tudo isso, né? Que nesse processo de limpeza vem o amor incondicional, vem o que é amor fraternal, o que você precisa trabalhar, o que é um, o que é o outro, o que é o A, o que é o B, o que é o C, né? O que o meu outro coleguinha que me fez mal tá querendo me mostrar, me ensinar, né? Algo que eu preciso trabalhar dentro de mim? Com certeza, né? E é isso, entendeu, pessoal? As leis universais do amor, do universo, é tudo isso aí, entendeu? Então, vamos voltar para a carta, né? Senão daqui a pouco a gente começa a debater sobre as coisas aqui e esquecemos do tema da live, né? Então vamos lá. Lê para nós, amor. Nota. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo com uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre,
Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude sua consciência, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Ou seja, pessoal, tem que estudar, tem que meditar, tem que se limpar por dentro, porque se não fizer isso, não muda. Então, Cristo deixa muito claro aqui, ó, né? Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá, os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades, né? Então, você não poderá efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude quem? Que você mude quem? A sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo o momento. Ele não fala para rezar e se esforçar somente na hora da oração e depois você pode ir lá e deixa a vida me levar e a vida leva eu. É a todo o momento para alcançar o amor incondicional, né? Então, que foi aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Então, vamos voltar aqui e compartilhar a tela novamente, porque tem mais um textinho para a gente ler. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Exato. Perceberam o que foi falado aqui, que Cristo disse na última frase? A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Tem muita gente que diz, parece que Deus se esqueceu da gente, né? Mas será que foi Deus que se esqueceu da gente, pessoal? Ou nós que se esquecemos? Ou nós estamos tão habituados com a tecnologia, com a TV, com a mídia que informa as pessoas, né? Que nós nos esquecemos de buscar as coisas. Nós estamos tão habituados, né? Com os cientistas que explicam tudo o que acontece de uma maneira tão doce para você aqui, ó. Que se importa muito com nós, né? Com a nossa saúde, principalmente. Exatamente. Né? E aí a própria consciência humana acabou bloqueando o fluxo divino. Hoje, muitas pessoas que que Cristo chama de espiritualmente cegas não dão valor para esse tipo de palavra, não dão valor para um conteúdo no YouTube que está falando de como que você faz para melhorar o seu interior, que você muda o teu interno para mudar o teu externo. Muitas pessoas não dão valor para esse tipo de pessoa, mas dá valor para o que um cientista fala. A palavra do cientista, então, é melhor do que a palavra espiritual? Do que uma pessoa que está aqui, né, se pondo na frente de uma câmera para trazer para você um pouco de conhecimento daquilo que Cristo está tentando passar para vocês? Será que o cientista é melhor que isso? Nós não devemos desprezar o conhecimento que eles têm, porque obviamente eles ajudam em muita coisa, mas não devemos, tem que haver aquilo que eu sempre falo, gente, é equilíbrio. É equilíbrio entre o que se pode ver
e o mundo espiritual, que é o que não se pode ver. É a mesma coisa. O pessoal fala: ah, mas a mídia mostrou é porque é verdade. O ar que a gente respira, a gente não vê. O ar não existe? Pois é. A gente sabe que o ar existe. A gente está respirando agora ele nesse exato momento. Exato. E não é porque a gente não vê que não está acontecendo. Deus, ele é da mesma forma. As operações que estão acontecendo aí no mundo, que a gente não pode falar, grande parte dessas operações, pessoal, está acontecendo na parte espiritual. Não é por causa que não está passando na mídia, não está passando na TV, não está passando na Rede Globo, essas coisas assim, que não está acontecendo. Está tudo acontecendo no plano espiritual. Não é porque a gente não está vendo que não está acontecendo. Aí as pessoas usam, aí que como diz isso aqui, ó, no século XX as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-se apenas à causalidade. É Big Bang, né? Aí tem uns aí que debatem, Terra quadrada, Terra redonda, Terra elíptica. Terra convexa. E não sei mais o que aí, de tantas coisas. Só que as pessoas não entendem que debater esses assuntos só é para causar distração daquilo que realmente as pessoas precisam buscar. Não tô querendo dizer que quem fala que a Terra é plana, ou convexa, ou elíptica, ou redonda, tá errado, porque cada um tá no seu tempo de evolução. Mas nós não podemos nos focar como se isso fosse o centro de tudo. E como se isso fosse mudar a nossa vida. E tem pessoa que briga por causa disso. Tem pessoa que briga. Gente, temos que parar com essa consciência infantil. Com essa infantilidade de brigar por causa de o que eu acredito não é o que não é a verdade, porque o que eu acredito é isso, e o que você me fala que você acredita não é verdade. Nós temos que parar. Tem seu ponto de vista, exato, gente. Nós temos que parar com essa infantilidade de querermos sempre ter razão, porque é o ego que sempre quer ter razão. Lembra do egocentrismo que Cristo acabou de falar também? Deixa de lado, amor incondicional. A gente tem que deixar essas polpices de lado e se unir mais. Por causa que nessa nova era, a gente tem que estar todo mundo junto. Exato. É amor incondicional. Todos temos que nos unir. Todos somos um. Todos somos um. Então, voltando aqui para as cartas novamente, para a gente ler mais um pouquinho. Aqui, ó, observem bem. Ó, aqui, ó, vou marcar para vocês aqui onde a gente está lendo. Observem bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma, sabe que essa palavra que a gente não pode falar, que eu demarquei aqui, tá? É essa palavra mental contagiosa, tá? Glorificada na literatura, olha só, na literatura, no cinema e no teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas. Que também a gente pode falar que tudo isso aqui que é criado, né, pode ser que foi levado ao consciente coletivo, a todo mundo acreditar na mesma coisa, né? E esses caras que criaram isso, eles sabem disso, né? A consciência que seria a consciência da Matrix, né, pessoal? Expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta palavra que eu não posso dizer aqui, mental, primeiro se manifesta como formas egocêntricas, ó, como forma do quê? Do ego, egocêntricas, né? De viver. E na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e um massacre de populações inteiras. O que é isso aqui, pessoal? Engenhos tecnológicos. É o quê? É a TV, é o rádio, é o computador. Não estou dizendo que toda essa tecnologia é ruim. Ela é boa. Mas se for usada com o quê? Com sabedoria, né? Causa distúrbio na saúde, na mudança climática, na safra, tudo mais, né? Essa palavra aqui, né, mental, se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo.
com o consumo de entorpecentes, né, com acessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. Olha só, Cristo está falando isso, hein? O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Agora, olha essa frase, pessoal. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos, e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes dos inocentes. Exato. E aí, só para completar aqui, ó, a gente já vai voltar para debater um pouquinho mais sobre isso, né? Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico, olha só, até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a você como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Aí ele diz aqui, ó, essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. Ele diz aqui, ó, é apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consciências, de suas consequências em suas vidas atuais. Vamos voltar novamente aqui. Então, pessoal, Jesus já está dizendo aqui, né, que essa coisa aí contagiosa aí, né, que nos pegou, né, que é a mídia, né, o círculo vicioso que se foi criado de a pessoa trabalhar 8 horas por dia, chega em casa cansada, toma um banho, vai para frente da TV e enche, e a mídia soca coisa que não deve na mente das pessoas, e todo mundo fica o quê? Olhando. Todo mundo fica olhando, e como Cristo diz, a sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Ou seja, tudo que eles dizem, as pessoas que ainda assistem faz, né? Porque se você é como nós, que não assiste mais TV, você já está bem liberto desse tipo de coisa. E parabéns a você que não assiste mais TV, tá? Pode assistir um filme, alguma coisa, mas tenta assistir algo que está de acordo com aquilo que a gente está buscando, né, pessoal? Então aqui, ó, ele diz aqui, as coisas que estão acontecendo no mundo agora, vou evitar de falar novamente nessas palavras para não ter problema com as diretrizes, né? Que são desconhecidas pela humanidade há 100 anos, né? Se tornaram abundantes. Tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Assalto, as pessoas têm medo de sair na rua, né? A gente tem pessoa que faz murão alto achando que isso vai resolver, né? Os problemas familiares se expõem em mídias sociais, na TV, como tinha um programa chamado Casos de Família, né? Onde lá chamavam um monte de pessoas para debater um assunto de problema de casa, ou seja, lavar a roupa suja na mídia, né? Expor para todo mundo achar que tudo aquilo é uma beleza, né? Mas o próprio Jesus disse aqui, ó, esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Jesus trata as pessoas que ainda não têm esse conhecimento como mente inocente. E realmente eles são inocentes, porque muitos não sabem do que realmente está acontecendo. Muitos não sabem que estão presos na Matrix. Muitos não sabem das fraudes, das coisas que acontecem e tudo mais, né? Mas vai chegar o momento que tudo vier à tona. Vai ser revelado e todo mundo vai ter que saber disso.
Vai ter muitas pessoas que ainda vão negar a veracidade dos fatos. Mas, né, aquele negócio, cada um tem o seu tempo de evolução, né, pessoal? Então, ele diz aqui, ó, isso será perpetuado até que meu conhecimento crístico seja conhecido. Ou seja, até que todos conheçam o quê? O conhecimento que Cristo teve, que Cristo obteve quando ele foi batizado e foi para o deserto. Esse foi o conhecimento crístico, né? Então, ele falou assim, ó, até que ele seja aceito, reconhecido e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a você como voltar ao verdadeiro caminho da vida. Porque até então, quem está na Matrix não está no verdadeiro caminho da vida. Quem segue dogmas e paradigmas, tanto religiosos como da Matrix, não está seguindo o verdadeiro caminho da vida. E, pessoal, a gente tem que falar porque não adianta mais ficar escondendo. Porque quem não fala a verdade está em conluio com o mal, tá? E a gente não está inventando isso aqui. O próprio Cristo está dizendo aqui. Tem algumas coisas que estão nas entrelinhas que a gente interpreta com a expansão da consciência, né? Então, ó, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Então, quando todo mundo tiver o conhecimento crístico, que for reconhecido, aceito e vivenciar isso no dia a dia da maioria das pessoas, este conhecimento vai mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho e todo mundo vai conseguir, todas as pessoas que praticarem isso vão começar a criar o tipo de vida que elas realmente desejam para si mesmas, né? Porque Jesus diz aqui, ó, por quê? Porque eu sou amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas. Por quê? Por que por muitas mentes espiritualizadas? Por pessoas que estão despertas, por pessoas que têm sede da verdade, por pessoas que querem levar a verdade às pessoas. Só que as que rejeitam são pessoas espiritualmente cegas. Não sou eu que estou falando. Tá nas cartas de Cristo, tá, pessoal? Então ele fala assim, ó. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas é para alertar você, né, dos horrores que eles enchem aí, né, os rádios, a mídia, enfim, né? Ele diz aqui, ó, é apenas por amor, né, que tem por todas as pessoas que me obriga a descer vários níveis, né, e alcançar a consciência o quê? Da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Então, pessoal, é isso que Cristo está vindo mostrar pra gente, né? Então, vamos compartilhar a tela aqui mais um pouquinho e daí a gente já vai finalizar a live porque já está muito extensa já. E daí a gente vai fazer uma live na próxima sexta. Vamos deixar marcado? Próxima sexta, às 18h30, nós vamos estar aqui com mais uma live sobre mais um tema. Mas vamos continuar aqui para a gente poder encerrar a nossa live, tá? Observe bem, importante. Você quer saber onde veio a bactéria? Dessa coisa que a gente não pode falar o nome, okay, que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humana, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar. Essa bactéria, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Aí ele diz aqui, ó, acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de natureza virulenta, violenta, agressiva, e essa outra palavra que a gente não pode falar aqui, eles emitem partículas elétricas de consciência, dessas palavras que a gente não pode falar novamente, que tomam forma de bichinhos, né, venenosos no ar, propagando de uma pessoa inconsciente a outra. Inocente a outra. Inocente a outra, desculpa, pessoal. Aí diz aqui, ó, o que nasce e se nutre de uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência
que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Tá, pessoal? Será que a gente vai ter que repetir essa parte aqui para vocês? Principalmente quando se fala aqui, o que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência, portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. E qual que é a verdade da criação da existência, pessoal? Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de quê, pessoal? De vida. São impulsos do quê? Eletromagnéticos altamente criativos. Isso é um fato científico da existência, que você só entende através do quê? De meditação e de oração. De praticar isso na sua vida, de tanto meditar e praticar a meditação e oração, e você pedir esse conhecimento para o criador da fonte, você vai obter esse fato científico da existência. Eu acho que, se a gente fosse ver, a gente poderia parar por aqui e só vocês estudarem só essas partezinhas aqui que a gente leu. Porque esse parágrafo aqui, esses 2 últimos parágrafos que a gente leu para vocês, se vocês pararem e pensarem no que a gente está vivenciando hoje, Cristo está falando aqui na carta que é esse bichinho que está em volta de nós, esse bichinho e tantos outros aí, né? E tantos outros não existem apenas aqui, na mente coletiva, na mente humana. Foi criado na mente humana. As coisas que a mídia insultam na cabeça das pessoas para elas acharem que realmente estão vivenciando aquilo que realmente é verdade, que a gente tem que ficar trancado em casa, que não tem que sair, que tem que pôr focinheira. Cuidado com as palavras aí pra gente não ferir as Desculpa, eu me exaltei um pouco por causa que a gente quer passar essa verdade para vocês, por causa que a gente não aguenta mais esse tipo de coisa. A gente quer ajudar todos vocês a verem a verdade, Exato. O que Cristo está falando na carta. Cada um tem o seu tempo de consciência. Eu creio que vocês vão pega essa live, transmite para outra pessoa que você crê que pode entender esse pensamento, ou manda no grupo da família para alguém ver, porque com certeza alguém vai ser tocado por essa mensagem, não nossa, mas de Cristo. Porque aqui o que importa é que o Criador, que a consciência crística apareça através de nós, e não nós. Nós aqui somos meros instrumentos usados pelo Criador, pela consciência crística. Mais uma vez, não acreditem em nós. Leiam a carta de Cristo. Comecem a estudar as cartas de Cristo. E vocês vão realmente ver o que tem por trás dessa carta. E só para a gente finalizar a live de hoje, vocês viram o que ele diz aqui, ó? Esse bichinho, se não for controlado, não com pílulas, né? Mas pela consciência espiritual. Dá para controlar tudo através do corpo mental e do corpo espiritual, pessoal. Dá para controlar tudo isso através daqui, ó, do mental e do espiritual. Através também de magnetismo, entendeu? Atrair coisas boas. Tudo que a gente já falou tá resumido aqui. Tá, pessoal? É a lei da polaridade também, lei da atração, tudo. Tudo que tem o seu lado negativo tem seu lado positivo. Exatamente. E a Maria do Carmo disse uma coisa muito interessante agora, ó. Quem não cultiva o pensamento da contaminação realmente não se contamina. É exatamente isso. É exatamente isso, Maria do Carmo. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? Vamos ver mais uns comentários aí. Sim, vamos ver mais alguns comentários aqui, ó. A Leila colocou confirmado para a próxima sexta. Tá bom, Leila, próxima sexta estaremos aqui, então.
A Ana Isabel colocou, tudo que esses caras aí divulgam vira uma espécie de lei. Isso aí, exatamente, vira uma espécie de lei. Aqui, ó, a Lídia Galasca aí, ó, minha sogra aí assistindo aí, ó. Vocês são ótimos, muito boa live, muito obrigado, minha querida. Vamos ver aqui um outro comentário aqui para a gente finalizar. A vida com distanciamento, ó, acaba por se tornar muito individualista, exatamente. É isso que eles plantam dentro da mente das pessoas. Eles incutem. Tem coisa assim, ó, Maria do Carmo, todos que estão aqui, que a nossa mente, ela não entende a nossa mente, nós não consegue interpretar, mas o subconsciente, ele capta. Por quê? Porque esses caras aí, eles sabem como trabalhar com a nossa mente. Eles sabem disso, eles sabem muito bem disso. Então, por isso que eles vão colocar nos filmezinhos algumas coisinhas, né? Vai colocar aí mensagem subliminar em comercial, porque a tua mente, o teu lógico não entende, mas o subconsciente ele entende. A mente subconsciente entende tudo, né? Tem mais comentário aí interessante. Maria do Carmo diz também, eu nunca acreditei nesse bichinho. Exatamente, nós também não, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu peguei o bichinho, acabei sendo influenciado por onde eu trabalhava e tive leves sintomas, mas aí eu pensei, opa, esse aqui não sou eu, tá cancelado, quero que você saia da minha mente. Pessoal, no outro dia tava firme e forte, graças ao bom Deus. Então, pessoal, vamos encerrando a live de hoje, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Gratidão, pessoal, gratidão. Gratidão a todos. Próxima sexta-feira, a gente vai continuar com a primeira carta de Cristo. Exatamente. Tá? E a mensagem será... minha mensagem, deixa eu ver... amor fraternal, vai ser o tema da próxima live, tá bom, pessoal? Então, gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui, tá? Gratidão imensa a todos, que Deus abençoe a todos e que Deus ilumine a mente de vocês para vocês entenderem todos os conhecimentos, meditem e orem sempre, pois a prática leva à perfeição e ao entendimento e ao despertar. E mais uma vez, quando forem meditar, quando não entenderem uma página, faça essa oração aqui, ó, que tá no link. Antes da meditação. E meditem logo em seguida, porque Cristo vai auxiliar vocês no entendimento. Exatamente. Gratidão, Leila, gratidão a todos. Pessoal, então, até a próxima sexta, pessoal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.